Olá, seja bem-vindo ao canal, André Cardoso aqui falando, e hoje a gente vai falar sobre análise de métricas. Bom, quase tudo na vida que pode ser medido, a gente consegue fazer uma análise dessa medição de métricas, né? E a partir dessa análise a gente toma uma ação em relação a essa métrica analisada, beleza? Mas antes de começar, para a gente não esquecer, se inscreve no canal, curte, compartilha se você achar esse conteúdo legal, beleza? Vamos lá para a tela então. Então, pessoal, eu estou aqui nessa tela. Então, um dos pontos, continuando o assunto, é que você consegue medir muitas coisas no seu dia a dia e a partir dessas medições, dessas métricas, você toma uma atitude. Então, aqui eu estou dando um exemplo de uma pessoa, seu filho, sua filha, seu afilhado, uma criança que está medindo para ver se está com febre ou não. Então a gente tem um instrumento que consegue medir a temperatura do corpo e a partir da temperatura do corpo a gente sabe se a criança está com febre ou não. E a partir desta medição a gente toma uma ação em relação a isso. Então aqui a gente pode ver o seguinte, ó, se a temperatura estiver abaixo de 37 graus, ela não está com febre e você não faz nada. Se estiver acima de 37, ela pode estar febril, de repente você dá só um banho. É uma reação A. Se ela estiver acima de 38 graus, já é uma febre mais forte, de repente você dá um medicamento e você dá um banho. Se estiver acima de 39 graus, e aí você já fica bastante preocupado, de repente você dá um medicamento, né, um antitérmico, dá um banho e de repente até leva lá na emergência de um hospital. Então isso tudo depende da métrica que você conseguiu por trás daquela medição. Aqui é um exemplo de medição de temperatura, mas pode ser qualquer coisa. Na área de saúde mesmo tem muita coisa no hospital, inclusive com alarmes sonoros. Passou a pressão de um ponto tal para um outro ponto tal, toca um alarme sonoro para alertar o enfermeiro ou o médico que ele deve fazer alguma ação em relação àquilo, né? Então isso tudo a gente usa e também aqui nos anúncios online, no Facebook Ads, no Google Ads ou em qualquer plataforma, a gente vai analisar essas métricas também. Então vamos lá. Primeiro vamos entender que a gente tem um funil. Eu vou dar um exemplo aqui do seguinte. Esse exemplo ele se baseia numa campanha de conversão direta, ou seja, eu estou fazendo uma campanha de conversão direto para a página de vendas e na página de vendas eu vou tentar converter. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O meu funil começa assim. Ó. O primeiro ponto, o meu primeiro objetivo é fazer com que as pessoas que viram o meu anúncio, elas cliquem para saber mais, ou para comprar, ou para ler mais, ou para qualquer que seja a chamada para ação do seu botão. Então, o seu primeiro objetivo é fazer com que as pessoas cliquem. Tá? Então, as pessoas que viram o seu anúncio, cada uma pessoa que viu o seu anúncio, são as impressões. Elas imprimiram o teu anúncio e a partir daí ela vai decidir se ela vai tomar uma ação ou não. Depois, as pessoas clicam e elas vão para a sua página de vendas ou qualquer página que esteja o destino da sua URL. E aí, se for uma conversão direta, ela pode iniciar a compra, ela pode clicar lá no botão comprar e depois que ela clica no botão comprar, ela pode decidir realmente se vai comprar, se vai colocar os dados de pagamento dela e apertar em comprar para finalizar a compra, ok? A gente não vai considerar aqui se é com boleto, se é com cartão, aqui a gente vai ser muito rápido, porque o objetivo é fazer com que você tenha uma noção melhor sobre a análise de métricas, beleza? Neste ponto aqui é o seguinte, ó. Nesse funil, nós tivemos uma compra, 7 finalizações de compra, inicializações de compra, né? 100 cliques no link e 5.000 impressões. E aqui em cima você já vê que o produto vale, né, o preço dele é R$ 197,00, o seu lucro é R$100,00 ou sua comissão, se você for afiliado, e o valor gasto nessa primeira campanha aqui foi de R$50,00. Com esses primeiros números de cima, eu já tenho algumas informações importantes de ROI e de CPA. Então eu investi R$50,00 para ter um retorno de R$100,00. Então eu tenho um ROI aí de 2, né? Eu tenho um retorno sobre investimento de 100%, o que é muito bom para qualquer campanha. Todo mundo queria ter um ROI pelo menos de 100%, entendeu? E também tenho o CPA, que é o custo por ação. Nesse caso aqui, a ação, eu vou abranger tudo, né? Não vou considerar boleto e cartão, vou considerar que cada ação é uma compra efetiva. Então, aqui, ó, o meu CPA é de R$50,00, ok? Então, vamos lá ver. O meu CPA, só para você ter uma noção, se eu tivesse um CPA de R$100,00, eu invisto 100 para ter um retorno de 100, eu teria 0 de lucro e eu estaria no meu ponto de equilíbrio, ok?
Seria o meu ponto de equilíbrio. Então não é essa a questão. Eu tenho que ter um CPA ali pelo menos menor do que R$100. Então vamos às primeiras informações, ó, ROI de 2 e CPA de R$50. O meu custo por inicialização de compra é R$7,14. Isso já me dá uma métrica, uma informação importante. O meu CPC, que é o custo por clique, é 50 centavos. E o meu CTR é 2%. Ou seja, cada clique que a pessoa dá, eu pago 50 centavos e eu tenho uma taxa de cliques em relação a impressões de 2%. E o meu CPM, que é o custo por 1.000 impressões, dá R$10, ok? Beleza. André, mas isso aqui, se eu tiver uma campanha dessa, eu fiz uma compra, eu fiz uma venda, né, na verdade, e isso aqui já é suficiente para eu validar minha métrica? Excelente pergunta. Não, isso não é suficiente para você validar a sua métrica. Isso aqui é apenas uma pequena amostragem para você ter as suas primeiras métricas de comparação. Uma compra ou uma venda é só um evento de conversão. A gente precisa de mais eventos de conversões para ter um número confiável para você fazer uma análise de métricas mais eficiente, ok? Então, por exemplo, o Facebook, ele considera que o pixel, para aprender, você tem que ter pelo menos 50 eventos de conversões. Para fazer uma estatística aqui em relação a métricas, eu considero um número menor. Eu acho que a partir de 20 compras ali, ou 20 vendas, você já tem uma métrica legal para você analisar, ok? Então vamos ver aqui, ó, uma outra condição. Aqui o retorno foi de R$100, ok? Uma outra condição, a mesma coisa, com os mesmos números, com as mesmas métricas, só que com 20 compras. Você teve 20 compras e ali os números aumentaram também, com 140 finalizações de compra, 2.000 cliques no link e 100.000 impressões. As métricas são as mesmas, então vamos supor que quando você teve essa primeira métrica aqui, você já bateu o martelo que essas primeiras métricas que aparecem, CPM, CPC, CTR, SIC, né, que é o custo por inicialização de compra, ROI e CPA, são umas métricas boas para você tornar referência. Então são as suas métricas de referência. Então você vai ver a partir daqui se isso aqui é bom para você ou não. Então, por exemplo, você pode determinar que para você deixar uma campanha rodando, ela tenha um ROI de pelo menos 2. Se ela tiver um ROI de 1,2, talvez, tá? Estou só dando um exemplo, talvez não seja interessante para você. Se ela tiver um ROI de menos que 1, aí a campanha está dando prejuízo, então aí é pior ainda, ok? E tudo isso vai ser necessário para você tomar uma ação e você, ó, eu vou continuar a campanha, ou eu vou duplicar, eu vou escalar, eu vou fazer uma escala horizontal, vou fazer uma escala vertical. Tudo isso você vai analisar conforme as suas métricas, beleza? E aí você pode me perguntar assim, mas André, eu não tive compras ainda. Ou então você teve uma primeira validação de uma campanha que deu esse resultado que está na tela, e aí na próxima campanha você fez e não teve compra ainda. Como é que você vai fazer? Aí você vai fazer o seguinte, você vai usar essas métricas que você já validou para sua referência, para você ver se você vai desativar, se você vai manter a campanha ou se você vai escalar a campanha. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Ó. Nesse outro exemplo, o que está em amarelo ali das métricas são as métricas de referência. Ok? Então aqui eu tenho 5.000 impressões, 80 cliques no link e 5 inicializações de compra, sem compra nenhuma. Então você começa a receber as métricas desses números. Então ó, eu tenho R$10 de custo por inicialização de compra, eu tenho 63 centavos de CPC e eu tenho um CTR de 1,6%. Tá? E o meu CPM é igual, que é o R$10. Tá? Meu CPM continua sendo R$10. E por aqui você já pode fazer uma primeira decisão. Qual que é a sua decisão? Você vai continuar com essa campanha aqui ou você vai pausar essa campanha? Primeiro de tudo, o teu retorno nessa campanha aqui é R$0. Você não teve venda ainda. Então você não teve nenhuma pessoa que comprou, então o teu retorno é R$0. E você já atingiu um número de impressões igual ao da campanha anterior que gerou venda. O que você vai fazer? Você vai fazer as primeiras referências, você vai comparar com o teu CPM mais, até que não, tá? Mas mais o CPC, o CTR e o custo por inicialização de compra. Você sempre tem que considerar uma margem de erro para cada métrica dessa. André, como assim? Eu não entendi. Vou te dar um exemplo. A sua referência de CTR é 2%, ok? 2% de CTR.
você considera que uma margem de erro de 10% variando para cima e para baixo esteja ok. Então 2% menos 10% disso dá um CTR aceitável de 1,8%. Nesse caso aqui, o meu CTR está 1,6%. Entendeu? Então ele está abaixo da margem de erro do aceitável. Está ruim. CPC, vou dar um exemplo de CPC. Vamos supor que esse CPC é de 50 centavos. Você vai considerar ali um 20% de margem de erro. Então, 50 centavos, você considera que você pode aceitar até 60 centavos de CPC. Ele está dando um CPC ali de 63 centavos. Está maior do que a margem de erro, maior do que o aceitável para a margem de erro. Então, aqui seria uma outra métrica que você poderia tomar uma decisão de pausar a campanha. E, por fim, inicialização de compra, o custo por inicialização de compra, 7,14 é a sua referência, e você vai considerar, sei lá, até R$ 9,00 eu aceito ele como um custo aceitável. Não gerou venda, já está em R$ 10,00 e não vendeu. Então, a partir dessas métricas, você já pode tomar uma decisão. Opa, essa campanha aqui, pelas projeções que eu estou fazendo com essas métricas atuais, ela não está legal e eu vou pausar essa campanha, ok? Então, olha aí, ó. É o lance que a gente falou lá no início da febre. Se tiver acima de 38 graus, eu vou tomar uma atitude lá de dar um banho e dar um antitérmico para a criança. Então aqui é a mesma coisa. Você identificou qual que é o número, qual que é a sua métrica, e a partir dessa métrica, sempre com uma margem de erro, porque isso aqui tudo é estatístico, tá? A partir dessa métrica, com a margem de erro que você aceita, você vai ativar a campanha, desativar a campanha, ou até escalar a campanha, que é o nosso próximo exemplo. No outro exemplo, eu tenho isso aqui, ó, 3 compras, 10 inicializações de compra, 150 cliques no link e 6.000 impressões. Essas métricas em amarelo são as métricas de referência, tá? Do que eu já foi validado, da campanha que eu já validei. E aqui eu tenho as métricas atuais desses números. Olha só como é que muda. O meu ROI, que eu acho um ROI bom, é 2, e essa campanha aqui está com ROI de 6. Pô, tá excelente, tá? O meu CPA é R$50 e nessa campanha aqui está com CPA, um custo por ação de R$16 só. Excelente. O meu custo por inicialização de compra aqui está R$5, está bem menor do que inclusive os, sei lá, R$6, que é a margem de erro do SIC ali do inicialização de compra. O meu clique no link, a margem de erro de 20% era 40 centavos. Eu estou com 33 centavos, muito melhor. E o meu CTR, a margem de erro ali é 2,20, eu estou com 2,5, muito melhor. Ainda estou bem também entregando no CPM, que um CPM é melhor também, de R$ 8,33. Então, aqui já é totalmente diferente. Essa campanha com certeza eu mantenho, porque o ROI dela está muito bom. Eu investi R$50 e tive um retorno de R$300, então é um ROI excelente, ok? Eu mantenho essa campanha e eu posso decidir se eu continuo com ela ativada ou se eu posso escalar a campanha, fazendo uma escala horizontal, vertical. Isso aí é assunto para outro conteúdo, para outro vídeo. Mas eu posso decidir se eu vou escalar a campanha. E André, como é que eu decido se eu vou escalar essa campanha ou não? Novamente, você vai definir uma métrica de escala. Então, vamos supor, a sua métrica de aceitação é um ROI de 2. A sua métrica de escala, por exemplo, pode ser um ROI de 4. Se o seu ROI for 4 ou mais, você vai escalar essa campanha. Nesse caso aqui, então, era uma campanha que é totalmente escalável, porque o seu ROI está 6. Tá? Então, você vai definindo as métricas conforme você vai validando a sua estratégia aqui. Tá? E aí você pode pensar assim, André, mas eu não consegui nunca validar nenhuma estratégia. Você pode pensar assim, quando você não tem nenhuma estratégia validada, o que você faz? Você faz o seguinte, primeiro você tem que ver se tem alguma pessoa numa campanha parecida com a tua, que já tem algum tipo de métrica validada. Tem muitos números mágicos que aparecem por aí na internet, não caia nesses números, você tem que analisar se esses números são coerentes com o que você está fazendo, ok? E se você não conseguiu validar ou pegar de terceiros uma campanha parecida, você mesmo vai ter que validar a sua campanha. Nem que seja com uma amostragem pequena de poucas vendas, de menos que 20 vendas. Mas mesmo assim, ó, você vai fazer uma campanha e você conseguiu
2 vendas e tá difícil pra caramba para vender mais, você vai ver, vai validar essa métrica, lembrando sempre que a métrica principal são as vendas em relação ao seu retorno sobre investimento. Então o seu ROI é sempre mais importante, o seu CPA é sempre mais importante. Nesse caso que a gente deu desse exemplo que passou na tela, é o seguinte, o seu ROI tem sempre que ser maior ou igual a 1. Se for igual a 1, ele não está lucrando nada, mas também não está perdendo. Mas o interessante é que seja maior do que 1, ok? Então vamos supor, teu ROI é 1,5, você está tendo um lucro de 50%. Você investe 100 e retorna 150, ok? O seu ROI tem que ser maior do que 1, tá? Então é o sugerido, que eu coloco assim como sugestão, ter um ROI de pelo menos, isso aí para qualquer tipo de campanha, ok? Um ROI pelo menos de 1,5, beleza? E o seu CPA tem que ser sempre menor do que você tem de lucro ou de comissão. Então, no caso que a gente colocou no exemplo, o lucro e comissão era R$100. O meu CPA tem que ser abaixo de R$100. A cada venda que eu faço, a cada ação, eu estou considerando, novamente eu falo, estou considerando cada ação uma venda. A cada venda que eu faço, eu tenho que retornar pelo menos ali R$100, ok? Então, meu CPA é de R$80. A cada ação que eu faço, eu gasto R$80. Ok, a cada ação que eu faço eu ganho 100, então eu estou com um ROI positivo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tem muitas outras métricas, a gente não vai explorar isso aqui agora. Tem métrica de você colocar alcance, frequência, tem muita métrica diferente. Quanto que você tem de diferença em relação a clique no link e clique todos, quanto que você tem de diferença em relação a clique no link e visualização de conteúdo da página de destino. Tudo isso é importante, mas essas são métricas secundárias. As principais eu acabei de mostrar aqui, ok? Inclusive, eu criei um e-book sobre análise de métricas, está aqui na descrição, embaixo desse vídeo, ok? É um e-book completo, totalmente grátis, você pode clicar lá e baixar o e-book para você, e é até bom se você baixasse e me desse um feedback para ver se realmente faz sentido o que eu estou falando para você nesse e-book sobre análise de métricas no Facebook Ads e em qualquer Ads, né? Em qualquer plataforma de anúncio. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha isso. Se você realmente acha que é interessante ou que faz algum sentido, compartilha num grupo que você converse sobre essas coisas, sobre Facebook Ads, sobre marketing digital, sobre esse tipo de assunto, porque é muito importante que as pessoas saibam e a gente troque informação, troque feedbacks em relação a esse conteúdo, beleza? Então é isso aí. Grande abraço, muito sucesso para você e boas vendas.